Bom dia, passando aqui para deixar uma palavra do trono de Deus para a vida de vocês. Que o Senhor, Ele derrame a graça dEle sobre a vida de cada um. Muitas vezes não é fácil ser, né? Vivo nesse mundo também. Muitas vezes a gente fica se perguntando por que isso está acontecendo. Mas é certo e claro que o Senhor sempre virá em nosso socorro quando nos posicionarmos, quando estivermos afirmados nele. Então, vou falar para você, né? Tome não sei o horário, né, que você tiver tá assistindo esse vídeo, mas eu digo para você, tá friozinho, é mês de junho, tá gostoso, então pegue uma xícara de café bem quentinha ou pegue uma xícara de chá bem quentinha, aqueça o seu corpo, né? Porque o Senhor, Ele quer aquecer a sua alma, Ele quer te fortalecer no dia de hoje, para que você permaneça firme. Os embates de Satanás não é fácil, claro que não. Ele tem poder, mas quem tem todo o poder é o nosso Deus, o Deus poderoso, o Deus dos exércitos, o Deus que é Deus de batalha, é Ele que guerreia por nós. E muitas vezes a gente tem que nos calar por um momento e deixar que Deus haja, para que as coisas boas aconteçam em nossas vidas. Então, a palavra de Deus hoje está no Salmos 12, no verso 5. Né? Depois vocês leem ele inteiro, meditem nele. O Senhor quer falar de verdade com você. Tá bom? Se você crê, digite aí amém. Diga amém. Porque Deus, Ele quer muito mais do que apenas isso que você está vivendo. Tá joia? E hoje Ele diz o seguinte para você. Por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, eu me levantarei agora, diz o Senhor, e porei a salvo a quem por isso suspira. Louvado seja Deus. Ele é poderoso, Ele é maravilhoso. Pelo que você tem suspirado? Pelo que você tem colocado ali diante de Deus? Né? Deus está falando, olha, que hoje eu me levantarei. Por quê? Por causa da opressão, né? Dos pobres, do gemido, dos necessitados. E somos pobres e carentes da presença dEle, por isso temos que buscar todos os dias, para que todos os dias sejamos cheios dEle. Né? A palavra dEle diz que as misericórdias dEle se renovam a cada manhã. Então não se renova a cada semana, não se renova a cada mês, uma vez por ano, não. É todas as manhãs. E sempre que um dia for esgotante para você, né, assim como é para mim, o que a gente tem que fazer? Colocar diante de Deus essa situação e no dia seguinte tomar um banho, tomar um café bem quentinho, um chazinho e nos colocar diante do Senhor, dizendo: Senhor, que as tuas misericórdias estejam sobre a minha vida, porque tá difícil, não tá fácil, mas hoje, nesse dia que se chama hoje, 16 de junho de 26, Deus está falando para você: eu me levantarei. E quando Ele diz essa palavra, o que a gente precisa fazer? Precisamos apenas crer. Crer que o Espírito de Deus, que o Deus Todo-Poderoso vai se levantar a nosso favor. Então se posicione, creia, não seja pessimista. Todos aqueles que têm caluniado a sua vida, todos aqueles que têm, de alguma maneira, falado de você, duvidado de você, mas se você não duvidar que você é filho de Deus, grandes coisas acontecerão na sua vida. Deus, Ele é poderoso, Ele é maravilhoso. Eu me lembro uma
uma certa vez que eu, assim, na minha angústia total, sabe? Precisando mesmo de um milagre. Era um milagre que eu precisava. Não tinha outra situação. Eu me lembro que eu chorava, 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 parecia aquela reza, sabe? Repetitiva. Ai, Deus, ai, Deus, ai, Deus. Eu falava, meu Deus, será que isso está funcionando? E não parava porque eu não tinha quem recorrer, era Deus. E eu estava grávida, e eu não estava trabalhando, né? Eu fazia apenas bicos e eu pedia a Deus, eu perguntava a Deus como que eu iria me sustentar quando a minha filha nascesse, né? Porque se eu fazia bicos e depois que ela nascesse, como que eu ia fazer, né? Os primeiros meses ali. E aí eu falava, Deus me ajuda, socorro Deus, eu não posso, não tenho o que fazer. E aí um dia eu falei, Senhor, tá em tuas mãos. E aí eu tinha feito um concurso temporário, né? Há acho que uns 3 anos atrás. 3? Ah, não me lembro, eu lembro que demorou, não sei se era 3. Eu acho que era isso mesmo. E aí o que aconteceu? Eles me ligaram para eu assumir. E era um concurso assim de 1 ano. Não ia trabalhar mais do que isso. Era 1 ano só. E como eu estava grávida de 7 meses, era o suficiente para que eu assumisse ali e me mantivesse ali, eu e minha filha com emprego, né? Com seguro, com a licença maternidade. E foi assim um milagre de Deus mesmo. Eu me emociono porque Deus, ele é tão bom, ele é tão maravilhoso, só que a gente fica preso à picuinha. E quando eu falo isso, eu falo para mim também, né? Fica preso a algo que alguém falou, fica preso a situações que a gente não conseguiu resolver. Mas Deus é muito mais do que isso, né? As coisas que acontecem com a gente, precisamos passar por isso. E como diz o irmão Lázaro, né? Vou passando pela prova, dando glória a Deus. É isso, sabe? É isso. E hoje Deus está se levantando. Assim como Ele se levantou naquele dia para falar assim, Dora, já deu seu cativeiro. Vem aí uma trégua. E agora eu vou abrir as portas de emprego para que você possa cuidar do seu bebê. Ai, Jesus, Ele é maravilhoso, Jesus, Ele é perfeito, Jesus, Ele é tremendo, louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus. Vou ler novamente, tá? O verso 5 do capítulo 12 de Salmos, não esqueça de meditar nele por completo. Diz o seguinte, por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, eu me levantarei agora, diz o Senhor, e porei a salvo a quem por isso suspira. Eu tenho suspirado por isso. E você, tem suspirado por isso? Deus vai ao seu encontro hoje. Basta apenas você crer. Creia em nome de Jesus. Feche seus olhos e nesse momento eu vou orar. Pai, o Senhor é Deus dos exércitos, é o Deus de guerra. É o Deus grandioso, Deus que socorre aqueles que estão necessitados. Papai querido, quantas pessoas têm estado necessitadas, Senhor? Que o Senhor alcance, que o Senhor derrame, ó Pai querido, a Tua graça, Papai querido, sobre a vida de cada um desses que aqui estão, Senhor. Eu sei que os embates, grandioso Deus da vida, não é fácil, não tem sido fácil, mas nos coloca de pé. Que nesse dia de hoje, o Senhor venha até nós, se levante em nosso favor e a vitória seja certa. Em nome de Jesus. Obrigada, meu Deus. Obrigada, meu papaizinho querido. Obrigada, Espírito Santo. Obrigada, meu Jesus maravilhoso. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoe a sua vida. Boa terça-feira. Aproveite. Esse dia é um presente. Deus deu ele a
a você. Fiquem com Deus.